Obrigada, Micaela, para o próximo mês estar de volta connosco. Eu também espero que tenha conseguido acompanhar aí em casa. Agora relaxa um bocadinho que vamos conversar sobre o Dia Mundial da Ciência e Dia Nacional da Cultura Científica. E é neste âmbito que vamos receber Miguel Gonçalves. É conhecido pelo grande público pela sua rubrica A Última Fronteira, transmitido pela RTP. Em 2023 foi galardoado com o prémio Ciência Viva. Bem-vindo, Miguel. Obrigada por estar connosco. Prazer. Neste dia que se comemora a ciência e a cultura científica, esta comemoração é importante, é relevante. É extremamente importante, é extremamente relevante, é cada vez mais relevante porque nós vivemos num mundo cada vez mais, eu atrevo-me a dizer, cada vez mais tecnológico. Eu gostaria também que fosse cada vez mais científico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós vemos os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos netos a utilizar com uma destreza absolutamente notável as tecnologias, mas se calhar não sabem muito bem como é que aquelas tecnologias funcionam, como é que é a ciência daquelas tecnologias, e esse é o outro grande desafio que o Dia Nacional da Cultura Científica tenta também abraçar. Não é apenas compreender a tecnologia, é também compreender como é que a tecnologia chegou até lá. E isso é, sobretudo, também o grande trabalho da ciência. E que já agora, aproveito para dizer, o Dia Nacional da Cultura Científica marca também aqui uma efeméride, marca aqui um registro e um nascimento muito bonito. Ele foi institucionalizado em 1996, na altura pelo ministro Mariano Gago, e foi uma grande homenagem a António Gedeão, o poeta. Esse é o seu pseudónimo, de um poeta absolutamente notável, Rómulo Carvalho, e que junta aquilo que é o mais belo da divulgação da ciência, da produção de ciência, de um professor notável que deixou uma obra também bibliográfica inacreditável, com a poesia. E eu tenho aqui a chamar o Richard Dawkins, um cientista muito conhecido do nosso tempo, que diz que a ciência é a poesia da realidade. E, portanto, nós este dia celebramos a ciência notável, mas também esta ligação da ciência com outras áreas do conhecimento. E não poderia haver maior embaixador, digo eu, do que Rómulo de Carvalho. Pois é que a ciência abrange todas as áreas, não é? Está presente em todo lado. Está neste estúdio onde nós estamos. Exatamente. Nas imagens, um som que chegam até lá à casa é ciência e é tecnologia e, portanto, não podíamos fugir, e não vamos fugir, obviamente, da ciência e tecnologia, que será cada vez mais determinante naquilo que é o progresso da humanidade. A ciência é o maior motor do progresso da humanidade, tantas vezes confundido com uma autoridade, quando a ciência não é autoridade. Vamos deixar de lado a ideia de que aquilo é verdade porque o cientista disse. Aquilo é verdade porque houve um senhor na televisão que é cientista que disse. Não, a ciência não é uma autoridade. A ciência é, neste momento, a melhor maneira que nós conhecemos para encontrar, para apreciar e para validar conhecimento. E, portanto, é uma ferramenta, não é uma autoridade, é uma ferramenta, para nós termos uma pequena noção daquilo que está à nossa volta. A minha área de formação é a astronomia. A astronomia é, por si só, é sobretudo, se calhar, a grande ciência da sobrevivência da espécie. É a ciência que nos ajuda a perceber qual é o nosso local no tempo e no espaço. E já agora que nos ajuda a deprimir também, precisamente porque nós ocupamos uma migalha no universo, e também no próprio tempo do universo. Eu tive o prazer de hoje estar numa escola aqui na Madeira. Francisco. Sim. E falei sobre a questão do tempo e como nós somos bebés no universo. Eu costumo utilizar uma metáfora, uma imagem dada por Carl Sagan, em que ele pega nos 13,8 mil milhões de anos do universo. Ele ainda não sabe o que é essa escala, eu também não. Mas se nós reduzirmos os 13,8 mil milhões de anos da história do universo a uma escala que nós conhecemos, que é um ano, vamos reduzir tudo a um ano. O Big Bang deu-se no primeiro segundo deste 1 de janeiro deste ano cósmico. Sabe quando é que nós aparecemos? Nós, o Homo sapiens. O Homo sapiens, nesta escala, aparece no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 52 minutos. Portanto, nesta escala, nós aparecemos 8 minutos antes do fim do ano. Quer dizer que, nesta escala cósmica, o universo esteve quase 365 dias sem saber que iria aparecer umas criaturas a orbitar num planeta rochoso à volta de uma estrela completamente insignificante e que se iria apropriar do título de espécie mais inteligente deste planeta. Portugal tem feito alguns progressos a este nível.
ou não? Bastantes. Temos andado bem. Bastantes. Desde, sobretudo, a criação de uma instituição absolutamente notável chamada Ciência Viva, que hoje é um exemplo de como se transmite conhecimento para os mais novos e não apenas para os mais novos, um bocadinho por todo o nosso país. É um exemplo lá fora, é importante que se perceba isso, a Ciência Viva é um exemplo lá fora. Temos outras instituições que abraçaram também muito aquilo que é a comunicação e a cultura científica, nomeadamente, por exemplo, onde eu trabalho, a Fundação da Juventude, e temos, felizmente, cada vez uma maior sensibilidade de grandes empresas, grandes instituições deste país, em patrocinar também programas, e peço que continuem a patrocinar e cada vez mais programas de cultura científica. Porque, apesar de Portugal ter investido e está a colher os frutos desse investimento na cultura científica, há relativamente pouco tempo saiu um barómetro europeu sobre que media a confiança da sociedade na ciência e, orgulhosamente, posso dizer que Portugal ocupava um dos lugares cimeiros. Confiamos na Nós ciência. temos confiança na ciência, temos uma das maiores taxas de vacinação, por exemplo, da Europa, e quem está na comunicação de ciência tem também outra noção, que é, isto é um castelo de cartas. Custa muito criar este clima de confiança da sociedade na ciência e nos cientistas. É muito fácil que toda essa confiança caia. E numa altura em que nós vivemos com imensos influencers, imensas redes sociais, e em que é tão fácil destruir, e nós temos cada vez mais influências que estão a tentar minar essa confiança, nós temos que nos erguer e, com a ajuda dos professores, com a ajuda da RTP, com a ajuda de comunicação social, e reestabelecer esta confiança na ciência. E por isso é que é tão importante. Mas as redes sociais também são importantes para passar esse conhecimento. Também. É um bom veículo. É verdade. Qualquer invenção da humanidade serve a esses dois propósitos, o bom e o mau. Eu tenho esta bota calçada que dá-me muito conforto a caminhar. Se eu retirar esta bota e atirar na direção, nunca faria isso, Alcínio, como é óbvio, mas se atirasse na direção do Alcínio, passava a ser uma arma. E, portanto, tudo aquilo que é a criação da humanidade pode servir a estes dois propósitos. Quem é que nos ajuda a escolher o caminho certo, o propósito certo? A cultura, a educação, a ciência. Isto parece quase um disco riscado. Não o é. As sociedades conseguem avançar com esta aposta na ciência e na tecnologia. Miguel, agora vamos aí a uma pedrinha que trouxe, vamos conversar aí um bocadinho de algo que é vamos muito contar interessante. histórias? Sim, vamos contar histórias. História. Eu até posso partilhar. Cínia, que eu mostrei isto na escola. Sim. E o que faz um comunicador de ciência é contar histórias. E a pedra que a Lucínia tem na mão parece uma pedra absolutamente corriqueira. Não de umas serras aqui da Madeira, porque são sobretudo basálticas, mas, por exemplo, imagina, no continente de Marão, parece que foi uma pedra que eu apanhei na Serra do Marão. Mas qual é a história que nós podemos contar sobre essa pedra? É que se calhar a Lucínia nunca mais vai tocar numa pedra mais antiga do que essa que tem na sua mão. Essa pedra tem mais de 4.000 milhões de anos. Uau. Isso é um pedaço de um asteroide, é um meteorito, que andou milhares e milhões de anos pelo espaço entre os planetas e que caiu no deserto do Saara, há alguns séculos até, caiu no deserto do Saara. E essa pedra que tem na mão, mais do que este fascínio espacial e cósmico, é talvez um dos parentes mais antigos que a Lucínia tem, que nós temos. Ai, com Porquê? certeza. Porque nós sabemos que o interior destas pedras, destes pedaços de asteroide, estão repletos de água e de proteínas da vida. E o que dizem os cientistas, e temos cada vez mais provas nesse sentido, é que no início da formação do Sistema Solar nós tivemos imensas colisões de asteroides e cometas com a Terra que depositaram no nosso planeta umas quantidades substanciais de água e das proteínas da vida. E, portanto, uma das teorias que tenta explicar como é que apareceu a vida no nosso planeta é à custa destes serviços de transporte de asteroides, de cometas no nosso planeta. Dito de uma outra maneira, se calhar mais romântica, do ponto de vista geoquímico mais ancestral que nós temos, nós somos todos extraterrestres. Completamente. Eu assumo. Isso leva-nos à astronomia, à exploração espacial, que nós temos muitos desafios e muitos mistérios. Aí está um mistério. Este é um deles. Um outro, por exemplo, é nós termos a certeza absoluta que não sabemos de que é feito 95% do universo. Eu estou a dizer que nós não sabemos o que é 95% do universo. Conhece outra profissão em que os seus profissionais ficam contentes em afirmar que não conhecem 95% daquilo
que tentam conhecer, os cientistas ficam contentíssimos com isso, porque pelo menos têm a certeza que não sabem. E, portanto, aquilo que nós lidamos com um bocadinho mais de segurança e com o qual conseguimos estabelecer teorias, ideias sobre o nosso planeta e o nosso universo é apenas 5% da constituição do universo. E esse é um dos grandes desafios, por exemplo, saber do que é que isto é feito. E eu acho que isso é um desafio absolutamente notável. Eu tive a ocasião de dizer aos alunos da escola hoje que se eles forem um dia os descobridores do que é que são esses 95% do universo, ganham imediatamente o Prémio Nobel e vão ser ricos. Portanto, eu disse a jeito de brincadeira, lembrem-se desta palestra, que houve quem vos dissesse que vocês podem ser ricos se forem curiosos em relação àquilo que nos rodeia. Como é que vê daqui a 20, 30 anos o conhecimento, a ciência? Sabe que essa é uma pergunta cada vez mais arriscada de se fazer, ainda por cima para um comunicador de ciência. Porque tudo também parece andar muitíssimo mais depressa. Eu até tenho uma pequenina tese muito pessoal que diz que nós vivemos naqueles tempos em que aquilo que nós pensamos, a distância entre a ciência e a ficção científica parece cada vez mais curta em termos temporais. Eu vou-lhe dar um exemplo muito corriqueiro. Eu, na altura da pandemia, da malvada pandemia, eu lembro-me que peguei no meu filho, fomos fugir das grandes cidades, fomos para o interior do país e, nessa altura, o meu filho era mais pequenininho, começámos a ver a série Star Trek, os episódios de Star Trek. Muito bom. Que tanto me motivou quando eu tinha a idade dele. E é engraçado que eu agora olho para a série de Star Trek e vejo aqueles instrumentos que na altura me pareciam todos futuristas. E agora eu olho para aquilo e penso, não, nós já temos melhor. Portanto, já não é tanto necessário Star Trek fantasiar-nos dessa maneira, continuar a fantasiar-nos, a maravilhar-nos de outras maneiras. Mas parece que a ficção científica agora está mais próxima da realidade. E, portanto, é uma pergunta sempre arriscada. Ao nível da exploração espacial, uma pergunta que costumam muito fazer é: acha que daqui a 20 anos nós vamos chegar a Marte? A humanidade chegar a Marte, tal como fomos à Lua em 69? E o que é curioso é que nós, comunicadores de ciência, para nos defendermos, sabe o que é que fazemos? Dizemos sempre a mesma coisa, que é mais ou menos isto. Não, nós devemos lá chegar, mas não será nos próximos 20 anos. Já andamos a repetir isto desde 1980, portanto estamos sempre a... 20 em 20. Estamos sempre então os 20 que eu perguntei são perfeitos, os 20 anos de previsão. Mas não me vou comprometer. Não me vou comprometer. Se calhar daqui a 20 anos. Cá estaremos. Cá estaremos novamente. Uma nova entrevista para falar. Nunca se sabe. Miguel, muito obrigada. Muito obrigado, Lucia. Por ter estado connosco.